3 semanas antes de Pinto da Costa morrer, houve levantamentos de 600 mil euros da sua conta particular. O filho Alexandre quer seguir o rastro da fortuna e a viúva terá de dar explicações à Justiça. Jorge Nuno Pinto da Costa morreu a 15 de fevereiro de 2025. Estava doente, sofria de um cancro terminal que o deixava muito debilitado. As aparições públicas já eram raras. Todos sabiam que o estado de saúde do ex-presidente azul e branco se agravava de dia para dia. Mas menos de um mês antes de morrer, Pinto da Costa levantou 600 mil euros em notas numa unidade bancária na cidade do Porto. Pelo menos é o que diz este documento, onde se pode ver que a assinatura de Pinto da Costa é perfeita, ao contrário da que o próprio fez meses antes, quando alterou o testamento. Há outros pormenores que podem determinar a investigação. Não há qualquer assinatura de responsáveis do banco, embora se trate de um valor que assim o exige. Ainda há mais, à mão está escrito o motivo do levantamento: para cuidados médicos e uma viagem para os Estados Unidos para um tratamento, o que nunca aconteceu. O documento está agora junto ao processo na habilitação de herdeiros, mas há paralelamente uma investigação crime. Está em causa a possibilidade de alguém ter feito aquele levantamento e ter falsificado este documento. Este levantamento é que provoca mais dúvidas neste processo. Como é que Pinto da Costa se dirigiu ao banco? Como é que levantou 600 mil euros? Aliás, como é que o banco tinha 600 mil euros em notas? Quem é que levou Pinto da Costa à entidade bancária? Sabíamos que nessa altura o presidente dos Azuis e Brancos já estava acamado. Aliás, já há vários meses que só se movimentava em cadeira de rodas. É preciso perceber, afinal, como é que foi feito este levantamento de mais de €500 mil. O processo onde se escuta a herança que Alexandre Pinto da Costa ganhou agora na relação do Porto revela muito do património do ex-líder dos Azuis e Brancos. Há várias contas, agora congeladas, onde havia aplicações financeiras. Pinto da Costa deixou 700 mil euros à ordem, mas ninguém consegue agora movimentá-los por causa do processo judicial. Mas volta a haver mais. Levantamentos quando Pinto da Costa estava muito doente. Já não saía de casa, mas os documentos mostram o contrário. Vemos, por exemplo, uma conta do BPI. A 18 de dezembro, menos de 2 meses antes de morrer, Pinto da Costa levantou 5 mil euros. 10 dias depois, levantou mais 5 mil. A 2 de janeiro fez um pagamento de 2.500 euros e a 5 de janeiro fez outro de 5 mil. Seguiram-se mais levantamentos. A 8 e a 13 de janeiro, quando estava acamado, Pinto da Costa levantou 2.500 e, noutro momento, 2.000 euros. A 3 de fevereiro, no mês em que morreu, Pinto da Costa ainda pagou com o seu cartão. Gastou 250 euros. E a análise desta conta permite outra conclusão. Em dezembro, Pinto da Costa tinha naquele banco 17.428 euros à ordem. Quando morreu, já só tinha 120. Outro dado junto ao processo são transferências a favor de Cláudia Campo, que são feitas nos últimos meses da morte. Mais de 100 mil euros que passaram para as suas contas particulares. A 18 de janeiro, por exemplo, foram feitas 2 transferências de 12 mil euros. 6 mil euros numa vez e 6 mil euros noutra. A conta é sempre a de Cláudia Campo. Ainda há mais no processo que o doa a quem doer consultou. Estima-se que os montantes desviados nos últimos meses antes da morte de Pinto da Costa sejam superiores a 2 milhões de euros. Muitas das saídas de dinheiro foram feitas em cheque. Numa conta do BCP, por exemplo, desde 2022 que a conta era esvaziada. Saíram 120 mil euros a 2 de novembro. No ano seguinte, a 16 de maio de 2023, mais 150 mil. Há um novo cheque a 12 de outubro, mais 150 mil euros.
E 2 dias antes do Natal, a 21 de dezembro de 2023, foram levantados 40 mil euros. Nessa conta entrou um novo cheque a 17 de maio. Foram levantados 147 mil euros e mais 127 mil euros a 24 de maio. Em junho de 2024, a conta foi esvaziada. Foram levantados 200 mil euros, que era o que restava. Somam-se ainda mais 90 mil euros, produto das vendas do último livro e outros direitos pelo uso do nome de Pinto da Costa. Também esse dinheiro terá passado para a esfera da viúva. O Museu de Pinto da Costa também era valioso. Alexandre já disse que doaria a sua parte ao Futebol Clube do Porto, mas também aí resta saber se ainda está disponível para ser encontrado. As prateleiras estão vazias e ninguém sabe onde estão os objetos que existiam no interior. Há depois uma coleção de relógios. Alexandre Pinto da Costa enumera as marcas na ação judicial. Os bens de luxo estavam na casa que o ex-líder portista partilhava com a mulher. Contas por baixo, diz o processo, valiam €500 mil. Desapareceram. Não estão no inventário da herança. A Justiça quer agora saber onde se encontram. A ação fala ainda em pelo menos mais 50 mil euros em notas que havia na casa onde Pinto da Costa faleceu. Era dinheiro guardado em cofres que também ninguém sabe onde está. Há 2 processos a correr em simultâneo. Um é processo crime e visa naturalmente e também Cláudia Campo, a viúva de Pinto da Costa. O segundo é um processo civil. Aí Cláudia Campos chegou a gritar vitórias, chegou a pensar que não teria de explicar o seu património, não teria de explicar o dinheiro do marido e porque é que ele não está na divisão da herança. Agora a relação do Porto vem dizer que não, que quer saber onde está o dinheiro do Pinto da Costa. A guerra vai agora ser longa. O Tribunal da Relação quer conhecer todos os montantes em discussão para poder decidir sobre a ação interposta pelo filho mais velho do ex-presidente dos Azuis e Brancos. Alexandre não deverá aceitar que a fortuna do pai, de quem se reaproximou em vida, seja distribuída desta forma. Francisco Vieira de Carvalho, vereador socialista, denunciou o esquema de Pedro Pinho e Collor na construção do novo centro de treinos na cidade da Maia. Foi processado e o tribunal deu-lhe razão. A Justiça vai investigar o que pode ter sido uma burla ao Futebol Clube do Porto. A Polícia Judiciária do Porto está a investigar uma tentativa de burla ao Futebol Clube do Porto que só não aconteceu por causa da eleição de André Vilas-Boas. Tinha a ver com o centro de treinos que ia ser construído na Maia numa aparente parceria com a Câmara. Os protagonistas são Pedro Pinho e João Collor. O primeiro é empresário, o segundo foi vice de Pinto da Costa. No decurso da audiência de julgamento, o arguido afirmou, além do mais, que no início do ano de 2021, aqui assistente José Pedro da Silva Maia Pinho era, à data, amigo dos autarcas da Maia e dirigiu-se à Câmara Municipal da Maia, falando então com o presidente da Câmara, revelando-se na prova produzida em julgamento, sinais de que poderá ser colocada a hipótese de prática de ilícito criminal. Determino desde já que se remeta cópia da gravação ao Ministério Público para investigação do referido ilícito criminal ou outro que entenda resultar eventualmente indiciado. Recordemos, tinha sido anunciada uma nova academia com pompa e circunstância. A notícia foi dada pelo Porto Canal e revelava-se que havia uma parceria entre a Câmara e o Futebol Clube do Porto. O arranque da construção estava prevista para o início de 2024. Os pormenores deste negócio foram revelados ao Doa Quem Doer por quem acompanhou as operações. A ABB e o Pedro Pinho começam a comprar os terrenos agrícolas ao lado. Não gastaram muito. O valor daquilo era baixo e às tantas a área já era muito grande. Depois há um concurso relâmpago que conta com o voto de uma vereadora que era familiar de Pedro Pinho. O caso chega a ser denunciado na Maia. Foi também Francisco Vieira de Carvalho, vereador socialista, que o denunciou. Foi depois julgado por difamação, por Pinho e por Collor.
A ação de que foi alvo há mais de 2 anos por Pedro Pinho e João Kohler teve agora o seu desfecho e respectivo despacho do Tribunal. Fui, obviamente, absolvido pelo Tribunal de todos os crimes que fui injustamente acusado. O Tribunal condenou Pedro Pinho e João Kohler no pagamento das custas criminais e taxas de justiça, bem como no pagamento das custas de indenização civil. Mas antes disso, já Francisco Vieira de Carvalho tinha denunciado que era um negócio ruinoso para os portistas. Quem entra no processo de compra foi uma empresa de Braga chamada ABB, em relação aos tais hectares que o Futebol Clube do Porto diz que são deles. Não sabemos quem é o dono de quê ou fica com o quê. O uso vai ser da Futebol Clube do Porto SAD, mas quem vai ser o dono, faz a construção e a renda não é o Futebol Clube do Porto, mas sim a ABB, de Gaspar Borges. Pedro Pinho, pelos vistos, também estará com Kohler e Borges. O Futebol Clube do Porto é que vai usar, mas existe negócio antes disso, mas metade dos imóveis já foram comprados pela ABB. Pinto da Costa nunca acreditou que estava a ser enganado. Pedro Pinho era mais do que um braço direito. Era alguém tão próximo que até estava em sua casa na noite em que morreu. Também o que era de graça, afinal, já não era. Foi depois denunciado que o Futebol Clube do Porto tinha de pagar 3 milhões. O primeiro cheque de 500 mil euros foi enviado para a Câmara, mas não tinha cobertura. Foi depois André Vilas Boas quem inviabilizou o negócio. Quando se meteu no banco, foi quando ele entrou, passado uns dias, e depois o cheque teve lá uns dias. Depois houve a mudança de gestão, não é? Portanto, houve a eleição da SAD, etc. E, portanto, nós aguardamos, ou o banco aguardou. Foi-nos dito, já com a nova direção, com a nova SAD, que iam criar condições para que o cheque tivesse provimento. Nós aguardamos e, como não houve provimento do cheque, o cheque foi-nos devolvido. Os empresários arranjados pelo Pedro Pinho disseram que, caso Pinto da Costa ganhasse, ofereciam os terrenos gratuitamente. Que nunca disseram que só para a terraplanagem pediam 7 milhões e que havia um pré-acordo de ficarem com a cedência de passe dos jogadores. Vilas Boas ganhou e nada se concretizou. Mas mesmo assim a Justiça quer perceber que negociata era esta. Se havia mesmo um crime de burla ao Futebol Clube do Porto que estava a ser preparado. Por Pedro Pinho, o empresário que já foi condenado por agredir um jornalista. Que está a ser investigado no processo prolongamento e cartão vermelho. E que foi expulso pela FIFA do cargo de empresário. Também, a determinado momento, Pedro Pinho foi alguém muito próximo de Sérgio Conceição. Neste Doa a Quem Doer vamos-lhe revelar todos os dados sobre o último testamento deixado por Pinto da Costa. Os quadros milionários, as mobílias, os filhos, as mulheres. Os amigos, o que é que ficou com cada um? Pinto da Costa estava já acamado quando assinou o último testamento. Não estava sozinho, mas sim com Jorge Cernadas, sócio de Adelino Caldeira e também com uma outra funcionária do mesmo escritório de advogados. Cernada foi também testemunha de Pinto da Costa em vários momentos marcantes da vida pessoal, nomeadamente no casamento com Cláudia. A notária era de resto uma figura próxima e conhecida do antigo presidente do Futebol Clube do Porto. Foi responsável ao longo dos anos pela realização de diversas escrituras de Pinto da Costa. Estávamos a 9 de dezembro de 2024. Pinto da Costa tinha acabado de receber alta após uma cirurgia complexa. A partir desse momento, o antigo dirigente nunca mais voltou a andar. Passou a deslocar-se em cadeira de rodas e encontrava-se totalmente dependente de terceiros. No final desse mês, a 28 de dezembro, celebrou o que viria a ser o seu último aniversário. Nessa data, o estado de saúde era já muito frágil. Dirigiu apenas algumas palavras aos presentes que ficaram com uma percepção clara da gravidade da situação que enfrentava. Já em janeiro do ano seguinte, Pinto da Costa chegou a estar previsto para prestar declarações para a memória futura, no âmbito da Operação Pretoriano. No entanto, a diligência acabou por não se concretizar devido ao agravamento do estado de saúde. Foi Cláudia quem comunicou essa impossibilidade ao tribunal, através de um e-mail, informando que o ex-presidente se encontrava incapacitado de comparecer.
Nesse mesmo contacto, Cláudia esclareceu ainda que era ela própria quem redigia a mensagem, uma vez que Pinto da Costa estava temporariamente impossibilitado de escrever e de utilizar o correio eletrónico. Este foi o último testamento de Pinto da Costa. Cerca de 2 meses depois, o antigo presidente viria a falecer. Na lista de legados, o primeiro nome a surgir é o da mulher Cláudia. Deixou-lhe obras de arte, nomeadamente o Natureza Morta, de Henrique Medina. Também a quinta mulher de Pinto da Costa ficou com os seguintes quadros: O Canto, de autor desconhecido, Paisagem Marítima, de Artur Loureiro, outro pintor português com obras em vários museus, Camélias, de Maria Eugénia, Retrato do Casal e Retrato de Pinto da Costa com O Seu Cão Dragão, ambos do pintor António Bessa. Cláudia Pinto da Costa recebe também todo o recheio da casa onde vivia, com 2 exceções: os retratos dos filhos do líder desportivo, que serão, segundo o próprio, para cada um deles, e os livros ali existentes, que serão por eles a dividir igualmente. Também Joana e Alexandre recebem obras de pintores portugueses. Ao primeiro é legado o retrato da mãe, Maria Elisa, também da autoria de António Bessa. Marinha, de João Vaz, que pintou e decorou os espaços perdidos da Assembleia da República, e Casa Rural do político e diplomata João Chagas. No caso de Joana Pinto da Costa, são-lhe destinados os quadros Moinhos e Natureza Morta com aquário e peixe dourado. Já o neto recebeu as suas condecorações e distinções honoríficas, assim como o móvel em que se encontram guardadas. Tal como a CMTV noticiou, Pinto da Costa deixou toda a cota disponível à mulher e à filha, excluindo assim Alexandre. Pinto da Costa deixou ainda um pedido final no testamento: que aqueles que o amam possam viver em harmonia, respeitando-se e apoiando-se mutuamente, como sempre procurou que acontecesse. Caso os familiares avancem para a justiça, não será fácil alcançar essa tão desejada harmonia. Agostinho Caetano é o maior acionista individual do Futebol Clube do Porto. Comprou as ações a Pinto da Costa 2 meses antes daquele morrer. Diz que pagou mais de 350 mil euros, mas ninguém sabe onde é que está o dinheiro. Agostinho Caetano, ex-jogador do Futebol Clube do Porto e pai de um ex-jogador do Porto e de Boa Vista, está no centro da polémica. Pouco antes de Pinto da Costa morrer, comprou-lhe milhares de ações do Futebol Clube do Porto. Tornou-se o maior acionista individual. O pagamento foi de 350 mil euros. Dinheiro que nunca foi para a herança e que nunca foi dividido pelos herdeiros. Recuemos no tempo e à ligação entre este empresário e Pinto da Costa. O ex-líder dos Azuis e Brancos, há quase 2 décadas, morou num dos condomínios de luxo, junto ao Parque da Cidade, que pertenciam a Agostinho Caetano. Tinha 2 casas de tipologia T4, compostas por cave, resto de chão, andar recuado e 2 pátios. Havia um jardim na frente, outro nas traseiras e ainda um ao nível do andar recuado. Havia segurança privada em todo o espaço, até junto às piscinas. Foi ali que Pinto da Costa morou com Fernanda, de quem mais tarde se divorciou. E uma das casas ainda hoje permanece desocupada. Não pertence à herança, mas as chaves estão na posse da viúva. Continuam as vitrines vazias onde Pinto da Costa durante anos guardou o que era o seu museu particular. Há mais de 10 anos, o Correio da Manhã já noticiava que algo não batia certo. Uma das casas de luxo de Pinto da Costa estava penhorada. Tinha sido comprada por 1,2 milhões de euros em 2014. O problema é que quando Pinto da Costa ali morava, a casa nem sequer estava escriturada. Estava ainda em nome do construtor, precisamente Agostinho Caetano, que meses antes da sua morte comprou as ações. Era o representante da empresa Domus 2000. Agostinho Caetano respondia nessa altura por uma dívida de 816 mil euros. Quem a executou foi um empresário de Vila Real. Pinto da Costa tinha um contrato de aluguer, embora nunca tivesse pago qualquer renda, e dali nunca saiu. A casa estava hipotecada ao novo banco e havia um comprador que tinha dado um sinal para a comprar. Exigia o dobro quando Pinto da Costa ali morava.
Revelamos-lhe agora todos os dados sobre a Operação Prolongamento. Pinto da Costa foi visado e alvo de buscas, mas nunca passou disso mesmo. Uma investigação que surgiu ao mesmo tempo que nascia o cartão vermelho, onde Vieira foi detido. Pinto da Costa morreu, assim como parte das suspeitas que estavam em causa na chamada Operação Prolongamento. Nunca chegarão a uma acusação. O ex-dirigente era a peça central. A investigação começou em 2021 e foi sempre liderada pelo procurador Rosário Teixeira. Uma investigação que surge ao mesmo tempo que nasce o cartão vermelho, onde o principal arguido era Luís Filipe Vieira. O líder do Benfica foi preso. As suspeitas contra Pinto da Costa nunca passaram de buscas, que mais tarde se soube terem sido inclusivamente combinadas. Viu as notícias sobre a investigação ao Futebol Clube do Porto? Sim, o Adelino Caldeira e o Pinto da Costa tinham pedido que fosse hoje, para não ser no dia do jogo. A polícia disse então que era na segunda ou na sexta. Investigava-se um esquema criminoso que permitiu a criação de um alegado saco azul no clube da Invicta. O dirigente era visado na investigação, onde acreditavam que o mesmo tinha desviado vários milhões de euros. Resulta indicado dos autos que, pelo menos desde o ano de 2012, vários agentes desportivos acordaram com Jorge Nuno Pinto da Costa desenvolver um esquema destinado a gerar proveitos indevidos na esfera do respectivo dirigente, agentes e sociedades conexas, através das quais desenvolveram os seus negócios. No mesmo documento, onde era fundamentado o pedido de buscas, o procurador Rosário Teixeira dava mais pormenores do esquema criminoso. Para colocarem jogadores no Futebol Clube do Porto ou venderem jogadores do Futebol Clube do Porto, os agentes aceitam devolver aos dirigentes desportivos do mesmo clube, designadamente a Jorge Nuno Pinto da Costa, parte dos montantes cobrados pela sua intervenção como intermediários nestes negócios. Os montantes das comissões pagas pelo Porto aos referidos agentes são ficticiamente incrementados, havendo pagamentos feitos a entidades e pessoas que na realidade não tiveram qualquer intervenção nos negócios dos jogadores. É nessa operação que surge um novo nome. Pedro Pinho foi alvo de buscas. O empresário, que tinha sido sócio de Alexandre, entra pela primeira vez no espaço mediático e passa a ser um dos visados do processo. É o mesmo Pedro Pinho que, meses antes, tinha sido afastado de qualquer ligação ao Futebol Clube do Porto por Pinto da Costa. Foi em abril de 2021. No final do Moreirense Futebol Clube do Porto, Pedro agride um jornalista. Numa primeira fase, os dirigentes tentam associar o episódio a um adepto do Moreirense, mas a identidade do agressor acaba por ser revelada. Há ainda um outro momento marcante, também em 21. Agosto, Sérgio Conceição surge visivelmente irritado com Luís Gonçalves. Só mais tarde se percebe a origem dessa tensão. Pedro Pinho. O treinador estava descontente com as elevadas comissões pagas em negócios dos jogadores, que alegadamente nem sequer pretendia ter no plantel. Era um sinal de um conflito antigo, o choque entre os interesses financeiros e as decisões desportivas. As buscas voltam 2 anos depois, ao Futebol Clube do Porto e também ao Braga. Repetem-se imagens de Rosário Teixeira a entrar na casa dos alvos e também o juiz Carlos Alexandre. O cerco parecia apertar-se. Foi em maio de 2024 que Pinto da Costa perdeu. O seu mundo no Porto chegou ao fim. A prometida viragem de Vilas Boas aconteceu e surgiu uma auditoria às contas. Os dados mostram agora que existiram vários negócios ruinosos para o clube, que as comissões pagas nas transferências de vários jogadores foram inflacionadas. Só aqui o clube perdeu mais de 50 milhões de euros nos últimos anos. Pedro Pinho, por exemplo, surge em 43 transferências de jogadores. Negócios que em comissões valeram 14 milhões de euros. Nas renovações de 2021 e 2022 esteve envolvida a PP Sports de Pedro Pinho. Foram pagas comissões de 10%, o que representava 950 mil euros em cada uma das renovações. Na renovação de Gonçalo Ribeiro esteve também envolvida a PP Sports. Foram acordadas comissões de 9% sobre o valor da remuneração bruta, o que deu 132 mil euros.
Os referenciais da FIFA indicam que nestes casos as comissões deveriam ter sido de 3% sobre o salário dos jogadores. Muitos outros exemplos constam da auditoria que agora foi precisamente enviada para o processo da Operação Prolongamento. Os resultados poderão dar uma nova luz à investigação que corre. Há mais visados que são próximos de Pinto da Costa. O ex-chefe dos Super Dragões, Fernando Madureira, é um deles, suspeito de usar dinheiro da SAD para o financiar. Os investigadores detectaram grandes movimentações de dinheiro entre Pinto da Costa e Macaco. A análise de documentação e das escutas terá já permitido concluir que saíram verbas avultadas dos cofres do Futebol Clube do Porto que tinham Fernando Madureira como destinatário. Sustenta a investigação que terá sido assim que o ex-chefe da CLAC terá conseguido levar uma vida de luxo. Conclusões claras na auditoria. Houve um forte rombo no clube. Apurou-se que o prejuízo supera os 5 milhões de euros. As contas revelam que 2 dizem respeito a bilhetes por saldar que foram entregues à CLAC. Mais de 1 milhão dizem ainda respeito ao pagamento de viagens à família Madureira para destinos como Cuba, Brasil, Maldivas ou Ibiza. A decisão da Relação do Porto reverteu a decisão de primeira instância e mandou o caso da herança de Pinto da Costa para julgamento. O acórdão é datado de maio deste ano. O inventário da herança de Pinto da Costa tem mesmo de ser feito. Alexandre contestava os valores apresentados pela família, a viúva do pai e a irmã. Exigia que fosse tudo passado a pente fino. Num primeiro momento, Cláudia Campo ganhou a ação, mas agora perdeu-a. Por decisão de um tribunal superior, o inventário tem mesmo de ser feito. Alexandre Pinto da Costa e seu advogado recusaram prestar qualquer esclarecimento sobre o processo que corre no Tribunal Civil de Lisboa, onde se discute a herança de Jorge Nuno Pinto da Costa. Também Cláudia Campo, a viúva, disse a um jornalista da CMTV que não queria dar qualquer esclarecimento. Além dos extratos das inúmeras contas bancárias de Pinto da Costa, foi pedido o levantamento do segredo bancário para se apurar o destinatário de muitas transferências. Há uma fortuna que parece ter-se esfumado. Ficaram apenas 700 mil euros, que são considerados insuficientes para quem ganhava mais do que isso só em prémios anuais. Não há prazo para a ação chegar ao banco dos réus, mas paralelamente corre um processo-crime. Estão em causa suspeitas de fraude fiscal e também falsificação de documentos, pelo menos no que diz respeito aos levantamentos bancários, quando já estava acamado. A guerra da família também promete durar. Alexandre afastou-se de Pinto da Costa precisamente por não concordar com as pessoas que estavam ao seu lado. Um deles era precisamente Pedro Pinho, de quem Alexandre tinha sido próximo no passado, mas que acusou depois de não ajudar o Futebol Clube do Porto. A proximidade do empresário à família de Pinto da Costa é visível. O advogado no processo referente ao Campo da Maia, onde se suspeita que o Futebol Clube do Porto seria burlado, é o mesmo que representa Cláudia Campo na ação da herança. Na despedida ao líder dos Dragões também era visível a separação. De um lado, víamos a viúva e a filha Joana. Do outro estava Alexandre, o filho mais velho, que chegou a trabalhar com o pai no Futebol Clube do Porto. Era empresário de jogadores.